Boa noite, muito boa noite. Hoje é a aula não, hoje é a live para tirar as dúvidas da segunda aula da imersão Sem Medo do Leão. Na segunda aula, eu falei sobre como corrigir aqueles erros cometidos pelos dentistas, que eu falei na primeira aula. Então, na aula 1 eu falei quais são os 4 erros cometidos pelos dentistas e na segunda aula eu falei de como corrigir esses erros, como parar de omitir receita, como pagar o carnê-leão, como pagar o INSS, como escriturar o livro caixa. Então, todos esses assuntos foram falados na aula 2. A aula 1 e a aula 2 da imersão Sem Medo do Leão, elas estão disponíveis, elas ficam gravadas, estão disponíveis na minha bio, é só acessar. Elas vão ficar disponíveis até sábado. No sábado eu tiro o acesso. Então, quem não assistiu e quer assistir, até sábado estará lá disponível, tanto a aula 1 quanto a aula 2, tá bom? Podem assistir à vontade. Quem gostou, quem viu ontem a aula 2 da imersão, comentem aí para mim o que vocês acharam, que eu sempre falo e sempre peço isso, que a imersão é feita para vocês, então é sempre bom que vocês me deem o feedback, se gostaram, se não gostaram, como é que foi a percepção de vocês, como é que foi a expectativa. Eu brinquei que na aula 1 eu tirei o sono de vocês e na aula 2 eu espero que vocês tenham conseguido dormir tranquilo por saber como acertar aqueles erros cometidos. Pelo menos no início, né, de como acertar. Muitos detalhes não dão para fazer sozinho, ainda não tenho conhecimento suficiente para fazer sozinho, mas quem estava totalmente perdido, pelo menos agora tem um norte de como vai começar a pagar o carnê-leão, de como vai começar a pagar o INSS. Então agora já tem pelo menos uma direção. Quem antes não tinha nada, estava totalmente perdido, agora não, agora tem uma direção. Então falem aí, comentem aí quem assistiu a aula para eu poder saber o que vocês acharam. Me perguntaram de novo, gente, se eu vou falar sobre pessoa jurídica na imersão. Não, na imersão eu não vou falar de pessoa jurídica. O meu foco agora dessa imersão, ainda mais que a gente está na época da declaração do imposto de renda, então o meu foco é a pessoa física, é o dentista pessoa física, tá bom? É isso aí, Ju! A Ju, uma aluna muito querida, sempre me lembrando para dar chuvas de corações, para vocês compartilharem, para vocês curtirem, que isso para mim é importante para divulgar o meu trabalho. Como eu falo sempre, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? Então me falem aí o que vocês acharam da aula 2, quais são as dúvidas, tanto sobre carnê-leão, quanto as dúvidas sobre o INSS. Hoje eu deixei uma perguntinha lá no meu stories com as dúvidas que as pessoas têm de carnê-leão. É engraçado que a maior dúvida é como começar, né? Como é que eu vou começar a pagar? Porque não paguei a vida toda e principalmente com medo, achando que porque que vai começar a pagar o carnê-leão, vai chamar a atenção da Receita Federal, vai acender a luz vermelha para o seu CPF. Gente, o quanto antes você descobrir o erro e quanto antes você acertar, melhor. Não dá para ver que está errado e continuar errado. Porque isso vai chamar a atenção da Receita Federal. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Verificou o erro, corrija um erro. O ideal é que quem não quiser fazer o do ano passado, de 2020, mas pelo menos que comece desde janeiro de 2021 fazer o certo, tá? O ideal, gente, como só tem 2 meses, o de janeiro, o carnê-leão de janeiro já venceu, ele venceu no último dia útil de fevereiro, o carnê-leão de fevereiro ele ainda não venceu, ele vai vencer no último dia útil de março, é sempre assim, o vencimento do carnê-leão, ele é sempre no último dia útil do mês seguinte, tá? Então, acertem. O ideal é que vocês acertem pelo menos o ano de 2021 e comecem como? A escriturar o livro caixa. Você só consegue fazer o seu carnê-leão, você só consegue pagar o seu carnê-leão se você escriturar o seu livro caixa. Por quê? Porque a alíquota do imposto de renda, ela incide sobre a base de cálculo do imposto. E o que é a base de cálculo do imposto? É o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Se você não escriturar o seu livro caixa, se você não colocar no livro caixa quais são as despesas, como é que você vai encontrar a base de cálculo? Não tem como. Aí você vai acabar pagando mais imposto. É aquilo que eu falo. Ninguém tem que pagar nem mais e nem menos. Tem que pagar o justo, o certo, o correto, tá bom? Então tem sim que escriturar. Então você começa pela escrituração do seu livro caixa. Quero começar a acertar a minha vida com a Receita Federal. Quero começar a pagar o meu carnê-leão escriturando o livro caixa.
Sem estruturar o livro caixa, você não vai conseguir chegar à conclusão de qual é a base de cálculo do seu imposto, você não vai conseguir pagar o seu carnê-leão. Sem estruturar o seu livro caixa, você não vai saber qual é a base também do INSS, porque é a sua receita bruta limitada até o teto de R$ 6.433,57, tá bom? Então, a base de tudo, gente, o principal de tudo é o livro caixa. Ele vai servir tanto para você pagar o INSS, como para você pagar o imposto de renda, o carnê-leão. Sem medo, gente, o carnê-leão eu sei que é web, eu sei que ele agora é online, mas não tenho medo. Se você sabe fazer certinho, se você tem esse conhecimento do que você pode e o que você não pode deduzir, você consegue sim preencher o seu carnê-leão. Me perguntaram também se tem que ter assinatura do contador no livro caixa. Não, se você é pessoa física, tá? Se você é pessoa física, você não tem que ter a assinatura do contador do seu livro caixa, você não precisa registrar esse livro caixa em nenhum lugar. Pessoa física, por isso que você pode fazer sozinho. Mesmo que você tenha um contador, mas é sempre bom você ter o conhecimento do que você pode e do que você não pode deduzir, para não deixar a cargo do contador tomar essa decisão. Às vezes ele vai pegar a nota, não vai saber para que é, para que serve e vai simplesmente ignorar e falar assim, isso aqui não é dedutível. Então tem que ter o conhecimento. Já falei que o contador, gente, tem que ser seu parceiro. Você tem que ajudar ele. E nada com aquele pensamento, não, eu já pago o contador, ele que resolva isso para mim. De maneira nenhuma, não tenham esse pensamento, tá? O que seríamos de nós sem a Rita, gente? Fala a verdade, por gentileza, pessoal. Ô, Ju, você é uma querida, uma aluna muito mega querida, viu? Muito obrigada, Ju. Eu é que agradeço toda a confiança, não só a sua, como de todos os meus alunos, tá bom? Eu é que sou muito feliz por ter vocês comigo, tá? Então, começa pelo livro caixa, galera. Vamos começar pelo livro caixa. Tem que ter conhecimento para fazer o livro caixa? Sem dúvida. Sem dúvida. É aquilo que eu sempre falo. Não adianta só você saber esse ano o que pode e o que não pode deduzir. Não é tão simples assim. Não basta, eu posso falar para vocês todas as deduções, lógico, na aula eu não falei todas as deduções, não tem nem tempo hábil para isso, para a gente falar de todas as deduções, só a minha única aula de livro caixa do curso são 2 horas, só falando de livro caixa, então não tem como a gente falar tudo isso, todos os detalhes que vocês precisam saber do livro caixa na imersão, que o tempo é corrido, não é possível. Então, você tem que saber, sim, as despesas dedutíveis, as despesas não dedutíveis e, principalmente, os documentos que você precisa ter para poder deduzir as despesas. Não basta só saber se é dedutível ou se não é dedutível, tá bom? Então, sempre tenham isso na mente, que só saber se é dedutível ou não. Por isso que algumas pessoas insistem em perguntar se o laboratório de prótese é ou não é dedutível. Eu sempre dou esse exemplo. Por quê? Porque já passaram por alguns problemas com a Receita Federal e da Receita Federal não considerar a nota do laboratório de prótese. E é dedutível, só que tem que saber pegar o documento certo, com as informações certas para vocês poderem deduzir. Tá bom? Então sempre lembro de vocês têm que ter conhecimento do que é dedutível, o que não é dedutível e como tem que ser esse documento, tá? Alô, CRO! Ô, Ju, tô esperando aí o presidente. Eu reclamei, gente, que eu enviei um e-mail, aliás, 2 e-mails para o CRO aqui do Rio e fui esnobada e fui ignorada. Eu falei isso em uma live, aí 2 pessoas compartilharam a live lá com o CRO, com o CFO. A Ju compartilhou, outra aluna também, outra seguidora compartilhou também, me mostrou que compartilhou a live com o CRO, ou seja, eles agora já sabem que pelo menos eu existo. Vamos ver se eles não vão continuar me ignorando. Quis entrar em contato com eles para falar, né, que, poxa, sou dentista, sou contadora, se eu podia ajudar, mas enfim, eles não me deram muito ouvidos, não. Mas vamos ver se vocês, que pagam a anuidade de vocês, se vocês vão conseguir com que eles me ouçam, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo ao pessoal que compartilhou com o CRO, tá? E aí, falem aí pra mim, gente, o que vocês acharam da imersão, porque eu quero ter esse retorno. O que vocês acharam?
da aula 2, se deu para entender. Eu sei, gente, foi aquilo que eu falei, o tempo às vezes não é suficiente para a gente poder explicar tudo, claro que não é, não tem como eu dar todo o conteúdo todo, conteúdo completo. Quem tiver interesse, logo assim que encerrar a imersão, eu abro as inscrições para o curso IR Sem Segredo. Aí no curso, sim, você tem um conteúdo todo de Carnê-Leão, conteúdo todo de livro caixa, conteúdo todo de INSS, que eu sei que é uma grande dúvida. Eu percebo toda a imersão, eu percebo que a grande dúvida é o INSS. Inicialmente, eu nem falava de INSS, eu só falava de Carnê-Leão, mas eu vi que não tinha como deixar o INSS de lado, se é uma das deduções do Carnê-Leão. E aí eu acrescentei a informação do INSS, tá? Então, assim, tem aulas completas de INSS, tem aulas convidados falando de previdência privada, falando de precificação, falando de aposentadoria especial. Isso tudo tem no curso, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ler agora as perguntas de vocês. A aula da Rita Silva, Ju! Informações ricas, que bom! Como escriturar no livro caixa o que recebo dos convênios? Tem que colocar lá da pessoa, recebimento de pessoa jurídica, tem que colocar. Muito legal a aula de ontem, que bom, Sandra. Que bom que você gostou. Galera que tá aqui agora assistindo a live, só me diz se vocês já me acompanham há bastante tempo, se começaram a conhecer agora depois recentemente eu comecei a fazer o novo patrocínio das aulas. Só me falam se vocês, só por curiosidade minha mesmo que eu tenho, se vocês já estão me acompanhando há bastante tempo ou se vocês estão aqui recente, se é a primeira vez que vocês estão me ouvindo falar. Oi, Gisele! Gisele, vou tirar o print e vou mandar para você. De tarde hoje eu estava totalmente enrolada e não consegui. Vou mandar o print da sua dúvida, tá, Gisele? Pode deixar que eu não esqueci, não. Quem recebe Prolabore todos os recibos emitidos pelo CNPJ não tem o que mais declarar, apenas os mensais de distribuição de lucro. É isso? É isso. Você, na pessoa jurídica, se você emite nota só pela pessoa jurídica, você vai declarar apenas a sua retirada Prolabore e o seu lucro. São duas formas de você pagar ao sócio, né? De você ter uma receita através da sua pessoa jurídica. Ou é pela retirada Prolabore, ou é pela distribuição de lucro. Somente essas duas formas. Tá? É isso mesmo. Último ano de odonto. Oi, Juliana, que bom! Eu deveria dar aula na graduação. Pois é, Juliana. Todas as pessoas... Quando eu montei o curso, Juliana, a minha ideia era... Inicialmente, eu achei isso, logo nos 2, 3 primeiras vezes eu já vi que não era isso. Eu achei que as pessoas que iam mais se interessar com o meu assunto eram os recém-formados, mas que nada. As pessoas estão muito tempo fazendo isso errado e a média de formado dos meus alunos, eu sempre falo isso, 20 anos. Então, deveria ter na graduação não só de contabilidade, acho que de contabilidade, de gestão, de marketing, falando sobre venda. Eu, sinceramente, acho que deveria, sim, ser a última... no último período de faculdade, né, ter essas matérias na grade, mas infelizmente, pelo menos assim, que eu saiba, são poucas faculdades, até me falaram que tem, se eu não me engano, em Brasília, tem uma faculdade de odontologia que no último período tem, tá? Boa noite, queria relembrar o cálculo para definir a alíquota. Vamos lá, Gisele, você me perguntou isso. Como é que você vai definir a alíquota do imposto de renda? Você tem a sua receita bruta, o valor dos seus recibos emitidos, você vai diminuir das despesas dedutíveis, daquilo que é dedutível do Carnê-Leão, as suas despesas dedutíveis. Se você tiver dependente, também diminui o valor do dependente. Se você paga a pensão, você também diminui o valor da pensão. Pagando o INSS, diminui o valor do INSS. Então, você pega a sua receita e diminui todas aquelas deduções do Carnê-Leão, que são 4. Dependentes, pensão alimentícia, previdência social e o livro caixa. Então, você tem que deduzir esses valores. E aí, você vai encontrar a sua base de cálculo. O resultado dessa receita menos as despesas dedutíveis, você vai encontrar a sua base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, você vai ter que ir lá na tabela do imposto de renda e ver qual é a sua alíquota. 7,5, 15, 22, 27,5. Você tem que ver qual é a alíquota. Tem a alíquota para a mesma faixa e a parcela a deduzir. Aquela parcela a deduzir está na tabela do imposto de renda. Então, você pega a sua base de cálculo, multiplica pela alíquota e diminui da parcela a deduzir. Esse cálculo é feito todo pelo Carnê-Leão Web. Você não tem que fazer esse cálculo se você utiliza o Carnê-Leão Web para escriturar o seu livro caixa, tá? Se você utiliza o Carnê-Leão, toda essa conta é feita
é feita pelo Carnê-Leão. Você não precisa nem colocar qual é a alíquota, nem a parcela a deduzir, nada, nenhuma conta, nada. O programa faz isso para você. Você tem que saber alimentar o Carnê-Leão Web. Você tem que saber colocar a receita e as despesas, mas a conta, quem faz é o Carnê-Leão Web. Tá? Boa, Rita, eles vão chegar, uma hora chega, com certeza, Ju. Com certeza. Você é 10, obrigada, Juliana. Obrigada. Tá? Alô, e acho que tem mais coisa aqui pra cima, gente. Pera aí. A aula foi ótima. Nos casos onde um tratamento é suspenso e fazemos o estorno, devolução do dinheiro do paciente do tratamento não é realizado, considerado uma despesa dedutível, você vai ter que deduzir. Porque se você já emitiu o recibo, já pagou sobre esse recibo, você tem um estorno, você deduz. Deduz sim. Tá? É como se fosse uma devolução quando a gente compra uma mercadoria e uma loja está devolvendo. Você pode diminuir esse valor. Da mesma maneira. Só que pega a assinatura do paciente que ele está recebendo a devolução desse dinheiro. Não esquece. Porque senão, imagina, todo mundo ia inventar toda hora que tem uma devolução. Tá? Faz isso de forma certinha. Faz isso de forma que fique fácil de entender. Que ele fiscal e consiga identificar que esse estorno aconteceu, porque senão ele não vai aceitar. Pode ter certeza que ele não vai aceitar. Tá? Quem já é aposentado precisa recolher INSS. Quem é aposentado, se continua exercendo atividade no consultório, tem sim que pagar o INSS, não é opcional. Não tem essa opção, não tem essa escolha. Eu não quero pagar o INSS porque eu já sou aposentado. Não, a lei não coloca nenhuma exceção para os aposentados. Nenhuma. Muito pelo contrário, lá diz, se o aposentado continua trabalhando ou ele volta a exercer uma atividade, ele é considerado profissional liberal, ele é considerado contribuinte individual e, portanto, contribuinte obrigatório. E aí existem aquelas duas formas de contribuição do INSS. Ou 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Cada uma com as suas condições, sempre lembrando que 11% do salário mínimo você não pode prestar serviço para a empresa. Não pode atender convênio. Não. Não posso dar aula na faculdade? Não. Não posso ter retirada para o labore na minha empresa se eu sou PJ, sou PF? Não. Não pode. Tem que ter muito cuidado quando vai escolher 11%, para não cometer o erro, que aí se tiver erro, você vai ter que pagar 20% da sua receita, mesmo você sendo aposentada. Boa noite, Rita, de novo. Oi, Murilo. Você me fez alguma pergunta? Não foi, Murilo? Cara, gente, é muita gente fazendo perguntas e eu não estou conseguindo dar conta de responder todos. Mas vamos lá. Acho que eu subi aqui. Acho que já respondi a todos aqui. Vamos lá para baixo agora, galera. Faz a pergunta aí, Murilo, de novo. Deixa eu ver aqui. As taxas do cartão podem... Essa, Murilo, as taxas do cartão podem ser deduzidas, só não pode deduzir a antecipação. A taxa do cartão, ela é dedutível, sim. Hoje, o cartão de crédito é uma realidade de forma de pagamento. Se você não oferecer o cartão de crédito para o seu paciente, muitos não vão fechar o tratamento. Antes não podia deduzir, não. Mas agora já pode. Agora o que eu percebo é que ele já tem considerado isso como uma realidade, tá? Mas é aquilo que eu falei, gente, nenhuma despesa dedutível e não dedutível ela é engessada. Nenhuma. Isso muda. E a gente pega isso como essa experiência do que eles aceitam e o que eles não aceitam, tendo experiência com fiscalização. Por isso é que não tem nada escrito em nenhum lugar, uma lista completa. Tá? Não pode. Você tem que mostrar qual é o valor da taxa. Tem que colocar o bruto e a taxa, tá? Aí, na verdade, você vai pagar o imposto de renda sobre o líquido. Mas na hora de você lançar no livro caixa, tem que ser separado. Podemos descontar do carnê... Acho que é a mesma pergunta, Juliana. As taxas do cartão, posso descontar o valor? Pode, já falei. A minha internet tá horrível. Ó, Xará, sério?
Sou pessoa física, qual a sua sugestão de como fazer pagamento de dentistas parceira de forma legal? Existe uma maquinazinha de cartão de crédito que ela já divide a receita e cada um emite o seu recibo. Gente, a Receita Federal ela não entende por que os dentistas ficam nesse jogo de recibo para lá e recibo para cá. Com os médicos isso não acontece. São 5 médicos que atendem o paciente leva 5 recibos. Eles não entendem por que os dentistas ficam assim, um emite o recibo, aí depois o outro dentista emite recibo para outro dentista. Eles não olham isso com bons olhos. O que eu estou falando é a realidade de uma fiscalização. Eles não olham isso com bons olhos. Principalmente se tiver habitualidade desse dinheiro. Então, cada um tem que emitir recibo para o paciente. Ah, mas aí o paciente vai saber. Então, não tem jeito. Se você não quer que o paciente não saiba, então você paga o imposto sozinho. Tá? Porque, assim, essa situação de você assumir tudo aquilo, emitir o recibo e depois querer deduzir da parte do dentista, ele pode não achar isso legal e considerar isso você como pessoa jurídica e tributar você como pessoa jurídica. Esse é o risco. E como pessoa jurídica, você não pode deduzir nenhuma despesa. Aí ele vai cortar não só aquela despesa que você tem do seu dentista parceiro, não. Todas. Porque ele comparou você à pessoa jurídica. Então tem que tomar muito cuidado, Flávio, muito cuidado. E ainda mais agora com o Carnelian Web, isso vai ficar mais fácil deles se identificarem, tá? Então começa a acertar. Ou então, se você já tem vários profissionais trabalhando para você, talvez seja o momento de você abrir de fato uma pessoa jurídica, oficializar isso, tá? Tem que sempre pensar assim. Oi, Xará, eu vi você, não consegui apertar para acenar para você, mas eu vi. Se eu fechei minha pessoa jurídica e vou passar o dinheiro para a pessoa física, tenho que pagar imposto? Não. Se você fechou a sua pessoa jurídica, não. Não. Lá, ao encerrar a sua pessoa jurídica, você fala que tudo aquilo do ativo e do passivo, tudo é responsável do sócio. Não tem que pagar, não. Não tem. Será que alguém mais tem a mesma? O que, gente? Boa noite, maravilhosa. Obrigada. O INSS ficou bem claro. Que bom, gente. Que bom. Boa noite, Rita. Engasguei. Boa noite, Rita. Depois de pagamento do DARF em atraso do Carnelian, devo inserir valor pago do mês, já com juros, multa no campo imposto pago, coloco o valor. Com o Carnelian Web, gente, isso aí acabou esse problema. Lá tem espaços específico para você lançar o valor principal em juros e multa. Gente, o preenchimento do Carnelian, como você preenche, o que você coloca, o que você não coloca, isso é conteúdo do meu curso, tá? Quem quiser, no dia 21 eu abro as inscrições do curso, tá bom, Murilo? Será que eu pulei mais alguma coisa? Acho que não. Deixa eu descer. Olha, hoje o celular tá ajudando. Ai, peraí. Seu curso é voltado para a pessoa física? É voltado para a pessoa física, sim. Eu falo do livro Caixa, eu falo do Carnelian, eu falo do INSS e tem uma aula de pessoa jurídica, porque muitos têm a dúvida se de fato é melhor abrir uma pessoa jurídica. Muitos alunos começam com essa ideia, depois que assistem essa aula, percebem que não é tão bom assim você ser pessoa jurídica. Então, eu incluí essa aula de pessoa jurídica no curso. Então, no curso, eu falo também de pessoa jurídica. Tem uma aula exclusiva sobre isso. De qual é o momento que você tem que deixar de ser pessoa física para ser pessoa jurídica e os regimes tributários mais comuns da pessoa jurídica, o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, eu falo na aula o que você precisa saber para abrir a pessoa jurídica e o que você precisa saber dos regimes tributários mais comuns para clínicas odontológicas. Que eu acho que tem que ter esse conhecimento, até mesmo porque, como muitos têm pessoa física e pessoa jurídica, principalmente essa turma agora de janeiro, entrou muitos alunos já eram pessoa jurídica, então eu sempre que sinto a necessidade dos alunos, eu vou lá e aumento o conhecimento desses alunos. Então, no curso também tem a parte de pessoa jurídica, mas o foco, sem dúvida nenhuma, é a pessoa física. Mas eu informo bastante assunto do que precisa saber da pessoa jurídica para você conseguir dialogar com o seu contador, para você conseguir conversar com ele, para você
você saber se de fato você está pagando menos imposto como pessoa jurídica, tá bom? O imposto que o convênio retém mensalmente, como entra no Carnê-Leão, acho que isso eu já respondi. O imposto que o convênio faz a retenção, ele não entra no Carnê-Leão. Chuva de coração, obrigada. Você responde muito bem e rápido. Obrigada, Gisele. Obrigada. Boa noite. Fora os meses de janeiro e fevereiro de 2020, todos os outros meses, meu marido transferiu para fazer os pagamentos todos. Como declaro? Daniela, acho que eu falei isso com você na aula. Você coloca, dependendo do valor, tá, Daniela? Dependendo do valor. Você coloca como ele fez um empréstimo para você. Isso na declaração de imposto de renda, não no livro caixa, tá? Na declaração de imposto de renda. Faz um empréstimo para você. Aí foi aquilo que eu falei. Tem que saber se a sua declaração e a dele, se é possível vocês fazerem esse acordo entre vocês. Aí eu só conseguiria responder isso com certeza, Daniele, olhando a declaração de imposto de renda dele e a sua. Senão eu não consigo dizer se talvez essa realmente seja uma solução para vocês dois, tá? Se o profissional é aposentado, trabalha no consultório, mas os convênios já descontam o INSS, mesmo assim tem que pagar o INSS. Se for sobre o teto, não mais. Gente, toda vez que chegou no teto, parou, não tem mais que pagar INSS. Se chegou no teto, não tem mais que pagar INSS. Acabou. Atingiu o teto, acabou. Você pode faturar 1 milhão no consultório com os pacientes particulares, mas se o convênio já chegou no teto, ali acaba o INSS. Lembrando sempre que o imposto de renda, gente, não tem limite. Não tem limite. O céu é o limite para o pagamento de imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Tá? Não pode atender convênio. Quem escolhe 11% do salário mínimo? Não, Sandra. Não pode. Nem convênio e prestar serviço para nenhuma empresa. Não pode. Isso é um erro que às vezes alguns cometem. E aí por isso que fala assim, mas eu paguei 11%, tive problema. Mas é porque prestou serviço para empresa. E na sua própria declaração de imposto de renda você coloca essa informação. E aí eles sabem que você prestou serviço para empresa e sabem que vocês não podiam contribuir com 11% do salário mínimo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Esse aqui eu já respondi das taxas. Acho que eu respondi ali. Tudo. Minha mentora linda hoje, estou caindo toda hora. Oh, chorar. Às vezes a internet não ajuda a gente. Eu que sei, eu que sofro aqui às vezes com a internet. Mas ponto que você é retido do convênio. No Carnê-Leão, não. Na declaração de imposto de renda, sim. Tá? De nada, Murido. De nada. Como pagar o Carnê-Leão no primeiro ano de trabalho? Pois vi no site da Receita que para acessar o Carnê-Leão Web já precisa ter declarado imposto de renda. Para você acessar o portal ECAC, você tem que ter o número das suas 2 últimas declarações de imposto de renda. Alguns já conseguiram alguns casos com a senha do gov.br, mas não foram para todos os casos que eu consegui, não. Se você não conseguir pela senha do gov.br, você tem que fazer o seu certificado digital. É preciso fazer o certificado digital. O certificado digital você faz, por exemplo, por algumas certificadoras, aí dependendo de onde você é, cada município tem a sua certificadora, escolhe uma certificadora e faz o certificado digital do seu CPF. Com o seu certificado digital, você consegue sim acessar o portal ECAC. Tá? Aí acaba esse problema. Porque senão eles não estão deixando, não estão permitindo o acesso, é uma reclamação, a reclamação já foi feita para a Receita Federal, exatamente por isso. Poxa, eu nunca declarei imposto de renda, mas eu quero começar a fazer meu Carnê-Leão Web e aí encontra essa dificuldade. E aí tem que fazer um certificado digital, e aí tem que gastar dinheiro, enfim. Mas até agora não conseguiram, não liberaram ainda o acesso pelo portal ECAC para quem não fez declaração de imposto de renda. Aí tem que fazer o certificado digital. Sou aposentada e trabalho, mas... esse aqui eu já respondi também. Eu me perco, gente. Olha que doida. Boa noite. Condomínio pode ser abatido no Carnê-Leão? Cristiana, você está falando do condomínio que você paga do consultório ou do condomínio quando é do aluguel, de uma sala que você alugou? Explica só para mim aí, Cristiana, não, desculpa, Cristina. Só me responde aí, se é o condomínio do consultório ou é o condomínio de algum imóvel que você está alugando. Nos dois casos, tá? O condomínio, se é do seu consultório, sim, você pode deduzir. O condomínio é uma despesa dedutível. E se for de um imóvel que você está alugando e você é que tem a responsabilidade do pagamento tanto do condomínio quanto do IPTU, você também pode deduzir isso do valor do aluguel, tá?
Espero que você tenha entendido a diferença. Só que lança em lugares diferentes. Tá bom? Cristina. Cristina. Gente, respondi tudo. Ah, não, tá aqui, ó. Então, quem atende convênio tem que usar o código 1007, 20% da receita, obrigatoriamente. Quem atende convênio não tem a opção de pagar 11% do salário mínimo. Não tem essa opção. Não pode. Porque lá na legislação ela diz que você, se escolher o plano simplificado, 11% do salário mínimo, você não pode prestar serviço para empresas. Está muito claro lá na legislação, não gera dúvida, não tem como ter dúvida em relação a esse artigo da Lei 8.212. Se prestou serviço para empresa, não pode escolher 11% do salário mínimo. Obrigatoriamente vai ter que ser 20%. Lembrando sempre, tá, gente, que tem o teto do INSS. Lembrando sempre que quem atende convênio, mais em um convênio, tem que prestar atenção para não ultrapassar o teto do INSS, tá? Oi, Guilherme! Guilherme é um querido, um parceiro meu que brilhantemente fala de alinhadores estéticos e que eu dou uma pequena colaboração, uma aula no curso dele de alinhadores estéticos para ortodontistas. Eu acho que eu falo tanto para ortodontista, por isso que eu falo que 70 a 75% dos meus alunos são ortodontistas. Muito obrigada, Guilherme. Oi, Andréia! Só gente boa na live. Oi, Luciana! Tudo bem? Consigo cancelar a minha inscrição no Carnê-Leão Web? Como assim a sua inscrição? Você está falando de cancelar aquilo que você digitou? É isso? Se você consegue apagar? É isso que você quer saber? A inscrição, não entendi muito bem o que você quis dizer com inscrição, Sandra. Fala aí melhor só o que você quis dizer com essa inscrição, por favor. Tá? Como discriminar... Ixi, subiu, peraí. Como discriminar o valor pago à operadora de cartão? Obrigada. Você tem que criar uma taxa de cartão. Tem que criar essa conta. Nem todas as contas dedutíveis, elas estão, quando você acessa o Carnê-Leão Web, elas não estão todas lá. Por quê? Porque as despesas dedutíveis para você, dentista é uma, para o médico é outra, para o engenheiro é outra, para o contador é outra, para o advogado é outra, e todos que são pessoas físicas, eles utilizam o Carnê-Leão Web para pagar o imposto de renda. Então, aquilo ali só um básico, vamos dizer assim. Mas não são todas as despesas que tem ali no Carnê-Leão Web, mas você pode acrescentar. Vou ver aqui. Também sou... Se tem pessoa jurídica e pessoa física, é melhor registrar os funcionários na pessoa física para poder lançar no livro Caixa e descontar salários e encargos? Não necessariamente. Depende do regime tributário que você é da pessoa jurídica. Se você é da pessoa jurídica no Simples Nacional, tá? Se você é do Simples Nacional, você, para ser enquadrado no anexo mais barato, a sua folha de pagamento em relação à sua receita, ela tem que ser igual ou superior a 28%. Então, é por isso que quando você tem uma pessoa jurídica do Simples Nacional, é interessante que você coloque os funcionários na pessoa jurídica para pagar menos imposto enquadrado no Simples Nacional, tá? Maria, eu fiz uma pergunta para você no direct e você não me respondeu. Você acha que só vocês me perguntam e eu não lembro para quem eu pergunto e não me responde? Não, eu também cobro de vocês. Se eu não me engano, é você que me falou do código 1163 sendo aposentado. Eu fiz uma pergunta e você não me respondeu. Depois me responde lá, por favor, tá? Boa noite. Quem atinge o teto pelo convênio não precisa mais pagar por fora. Então, não precisa, Ricardo. Pode ficar tranquilo, dormir tranquilo. Atingiu o teto no convênio, ou a gente fala de convênio, mas qualquer outra fonte pagadora, tá? Eu dou aula em faculdade. Atingiu o teto do INSS, não tem mais que pagar INSS. Nada. Mesmo que seu faturamento com o paciente particular do consultório seja R$1 milhão. Não tem. Agora, as pessoas só não podem confundir quem, por exemplo, é funcionário público e tem regime próprio de previdência. Aí não pode fazer essa confusão. Mas convênio não é regime próprio, é INSS. Se você dá aula numa faculdade, não é regime próprio, é INSS. Atingiu o teto, acabou, parou. Não tem mais essa obrigatoriedade. E isso, não fiquem preocupados não, que a Receita Federal ela consegue verificar isso. Porque ela tem acesso, ela é o órgão fiscalizador, tanto do INSS quanto do imposto de renda. Então, ela consegue verificar isso. Não fiquem preocupados. Tá? A taxa de incêndio ela não vem no condomínio, só vem um boleto no nome do proprietário. Posso deduzir do Carnê-Leão? Pode deduzir.
porque é uma taxa estadual. Você tem que pagar, você é obrigado a pagar. Deduz. Eu deduziria, porque tá lá. Você tem a opção, não vou pagar essa taxa. Tu tem. Você tem que pagar. Não tem como. Mas ela deveria vir no seu condomínio. O problema é que como a sala é alugada, ela deveria vir no seu condomínio. Tá? Seria o ideal. Rita, fiz o seguro para o consultório, posso abater como despesa no Carnê-Leão. Procurei muito hoje sobre essa informação, mas não cheguei à conclusão efetiva. O seguro para o consultório não, Xará. Nenhum seguro não pode. Não pode. Você não vai poder deduzir. Inacreditável. Isso já é uma briga um pouquinho antiga com a Receita sobre seguro, mas que ainda não passou. Tá? Ainda. Fiz o Carnê-Leão Web em janeiro, porém tenho que corrigir algumas informações. Consegue? Consegue sim. Se você não conseguir alterar, porque dependendo da informação que você tem que corrigir, você não altera, você tem que apagar e fazer de novo, escriturar novamente. Não consigo achar onde eu coloco os valores dos DARFs pagos do Carnê-Leão na declaração anual. Você fazia o Carnê-Leão? Você já preenchia o programa Carnê-Leão, Dani? Dani, eu acho essa sua foto o máximo. Eu sei que sempre quando eu olho você, eu sei quem você é, porque eu acho essa sua foto o máximo. Só um comentário aqui, Dani. Mas me responde aí se você fazia o programa Carnê-Leão, se você fazia o seu livro Caixa no Carnê-Leão, no programa Carnê-Leão. Boa noite, Rita. Já conversamos em uma de suas lives. Eu também devo pagar o código 1007 do INSS. Um exemplo, eu ganho de uma faculdade onde dou aula de 4.000 ao mês. Eles recolhem meu INSS já a diferença... Peraí. A diferença de 2.433,57 é que eu devo pagar do meu consultório. Fabiano, vou dar o exemplo, tá? Você trabalha lá na faculdade e esse mês você tirou férias, não trabalhou, não ganhou um centavo. Você vai ter que pagar o INSS 20% de 2.433,57? Não, você não teve receita. Sua receita foi de 10 mil reais. Você vai ter que pagar sobre 2.433,57? Sim, você teve receita, tá? Então não é obrigatório. Não fica assim, todo mês eu tenho que pagar. Não, depende se você tem receita ou não. Entendeu, Fabiano? Daí eu uso o código de pagamento a terceiros, o valor da operadora de cartão. Você tem que criar uma conta chamada taxa de cartão. Respondendo direct, então não vi, Maria, desculpa. Tá vendo? Ah, então vou dar uma olhada lá. Porque eu fiquei curiosa para saber. Mas você atendia pessoa... Você atendia convênio ou não na ocasião? Me fala aí. Me cadastrei... Ai... Então, não tô entendendo esse me cadastrei no Carnê-Leão Web, posso descadastrar. É o que? Você fez o lançamento? Você tá falando o quê? Você fez lançamento do Carnê-Leão Web, você quer apagar? Sandra, é isso? Nessa pergunta de pessoa jurídica e pessoa física, eu estou no regime do lucro presumido. Se é no lucro presumido, não faz diferença para você a folha de pagamento na sua alíquota. Ela não influencia na alíquota. Só iria influenciar se você é do Simples Nacional. Aí sim você pode colocar o funcionário na sua pessoa física. Agora só teria que verificar, Maria, se de fato é melhor mesmo você ter do lucro presumido, tá? Dependendo do faturamento de fato, é melhor você ser do lucro presumido, sim. Mas como no lucro presumido a folha de pagamento não interfere no enquadramento do anexo para você poder pagar menos ou mais imposto, você pode colocar ela na sua pessoa física. Maria, você tinha retirada na ocasião da sua pessoa jurídica? Me responde. Imaginei porque não achei resposta. Não pode deduzir, Xará. Não pode, seguro não, tá? Sua foto é o máximo, Dani. Fazia o Carnê-Leão sim, mas paguei alguns DARFs atrasados. Você tem que preencher lá no programa Carnê-Leão. Imposto pago. Sou servidora pública Janaína. Só me diz aí qual foi a sua pergunta anterior ou então se eu pulei, para eu entender o raciocínio. Desculpa. Rita, poderia explicar um pouco mais sobre como deduzir a taxa de cartão? Você vai colocar a taxa de cartão, você vai criar uma conta taxa de cartão e lançar a taxa de cartão conforme você tem as informações da operadora de cartão de crédito. Sempre de acordo com as informações que tem. Você tem que comprovar aquela taxa, gente. Não adianta só falar assim, não, minha conta caiu e vai dar ruim. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Não adianta eu falar para vocês só o que pode e o que não pode deduzir. Não adianta, você tem que saber como vai fazer esses lançamentos, tá bom? Então você tem que pegar essa informação de qual foi a taxa que você pagou. Tem que ter isso num documento, tem que ter. E aí você lança o bruto e lança o valor da taxa. O bruto é a receita e a taxa é uma despesa dedutível. Rita,
Naquele caso do meu convênio, se chegou no valor do teto, não pago particular. Aquele extrato que te mostrei. Chegou no teto, não mais. Exatamente. Aquele extrato que você me mostrou. Você, Luciana, você viu bem que até quando você atinge mais do que o teto em um único convênio, que foi o seu caso. Você ultrapassou o teto de hoje, 6.433,57. De uma única fonte pagadora, o próprio convênio vai colocar como base de cálculo o teto. Eu recebi do convênio, valor bruto R$10.000. Qual é o valor que ele vai contribuir lá para você, que ele vai fazer a retenção do INSS? É sobre R$ 6.433,57. É exatamente isso, Luciano. Exatamente. Ele não vai colocar 10 mil, porque senão desperdício de dinheiro. O problema é quando é mais de um convênio. Aí eles não se falam. Ele só sabe daquele valor que é dele. Eles não se falam. E aí é muito comum, comum mesmo da gente ver que acaba tendo uma contribuição maior do que o teto. Porque são várias fontes pagadoras. E elas não se falam. Não se falam. Oi, Rita! Oi, Flávio! Sou dentista de consultório particular, 100% executor, passo recibo para 96,5% do meu faturamento, faço livro caixa e minha alíquota efetiva é 8,78%. Devo migrar para a pessoa jurídica? Olha só, quando você chega numa alíquota quase de 10%, a minha orientação é que você migre para a pessoa jurídica, sim. Tá? Por quê? A menor alíquota da pessoa jurídica é 6%. Por que quando você passa um pouquinho de 6%, eu não indico para você ir correndo e migrar para a pessoa jurídica? Porque tem o valor do contador. Você, como pessoa jurídica, você é mais fiscalizado, você tem que ser mais organizado, não existe a possibilidade de jeitinho de emitir nota fiscal com data retroativa. Então não basta ser exatamente aquele valor da pessoa jurídica. Não. O valor do contador muda muito, gente, quando você abre uma empresa. Muito. Porque a burocracia que a gente tem que fazer, os envios de declarações são muito maiores na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então, o contador não vai te cobrar o mesmo valor. Isso você tem que pesar, esse valor você tem que pesar no mês se compensa ou não você também abrir pessoa jurídica. Não simplesmente olhar só aquilo ali, né? Só isso, nada, você tem que olhar, quando você decide ser pessoa jurídica, você tem que olhar, ter uma visão muito mais ampla. Quando chegar perto de 10, Flávio, aí está no momento. Está no momento, sim. Tá? 8, você está quase chegando ali no 9, então já tem que começar a ver quais são as possibilidades da pessoa jurídica, começar a ficar mais organizado para em breve, e muito em breve vai passar. Muito em breve vai ter que ser pessoa jurídica. Sou servidora pública, tenho um consultório particular, preciso pagar mais INSS. Alguns servidores públicos, eles contribuem para o INSS. Só me diz se a previdência que você contribui é previdência própria ou previdência social. Quando a despesa é maior do que a receita, recebo ajuda externa para cobrir o déficit. Preciso explicar a fonte para a Receita Federal, dependendo do valor, sim. Mas não ali no seu livro caixa, tá? Na sua declaração de imposto de renda. Dependendo desse valor que você recebe a mais de dinheiro, porque como é que você pagou as suas despesas? Entendeu? Aí você justifica isso com um empréstimo na sua declaração anual de imposto de renda. Não vi se você respondeu, mas se recebo de PJ e o imposto é retido na fonte, não lança no Carnê Web, lança na declaração anual de imposto de renda a retenção do imposto de renda e do INSS dos convênios. Não era pessoa jurídica durante o período que me aposentei. Mesmo, né? Mas você atendia convênio, prestava serviço para algum convênio, alguma coisa relacionada à pessoa jurídica? Maria... Lília, quando você diz que o INSS é 20% da receita, a receita é rendimento menos a despesa dedutível? Não. A base de cálculo para o INSS é diferente da base de cálculo para o imposto de renda. A base de cálculo do INSS é a receita bruta. A base de cálculo do imposto de renda, aí sim é o resultado da receita menos as despesas. Então é a bruta. Para o INSS é bruta. Limitada ao teto do INSS. Na clínica tem o PJ no regime lucro presumido. Seria importante também usar a pessoa física para abater algumas despesas? Ricardo, se você
talvez ver um pouquinho lá para trás de algumas lives, alguns posts meus, eu falava que não era legal ser pessoa física e pessoa jurídica, porque isso era visto pelos fiscais como sonegação. Só que desde 30 de setembro de 2020, a Receita Federal se manifestou de forma diferente. É o que eu falo, nada é engessado quando a gente está falando de legislação, quando a gente está falando de INSS, quando a gente está falando de previdência social. Nada é engessado. Nada. E a Receita Federal se manifestou sim, que você pode ser sócio de uma pessoa jurídica e ter a pessoa física e ter o rateio das despesas. Então, a partir daí, sim, pode ser interessante que você tenha uma pessoa física para deduzir algumas despesas. Só que, o que ela fala na solução de consulta dela, ela fala que você tem que ser razoável e objetivo. Ela não diz como tem que fazer o rateio, porque vai dar corda para o pessoal se enrolar. Vai dar conta. Tem que saber fazer esse rateio para não você acabar colocando tudo na pessoa física, todas as deduções na pessoa física, não colocar nenhuma despesa na pessoa jurídica. Eles vão lá, vão verificar isso, vai lá cortar toda a sua despesa que você lançou na sua pessoa física e você vai pagar 27,5% sobre a receita. Então tem que ter muito cuidado para fazer isso, tem que saber fazer, para não ter mais problemas. Mas que é interessante, sim, mas tem que saber fazer. De nada, Luciana. No Canelhão Web não tem opção de lançar os valores das taxas de cartão. Posso lançar em emolumentos pagos a terceiros? Não pode lançar em emolumentos pagos a terceiros. Tem que criar uma conta. Sou funcionária pública e na minha folha de pagamento vem descontado 671 todo mês. Meu salário é 4.480. Quanto tenho que pagar de INSS pelo autônomo? Esse 671 é do INSS, é Previdência, porque você, como funcionária pública, você pode ter alguns funcionários públicos que são descontados, não tem Previdência própria e é a Previdência Social. Aí me diz se é Previdência Social ou é regime próprio de Previdência. Jesus, muita informação para quem formou agora, preciso para ontem do seu curso. Ana, eu adoro quando tem recém-formado, adoro, mas eu já falei aqui, Ana, o meu foco inicial era para o recém-formado, mas eu comecei a perceber logo no início que os alunos tinham mais de 10 no início, depois 15, agora a média está 20 anos de formado, mas eu adoro quando eu vejo que tem um recém-formado. Eu lembro que na penúltima turma tinha uma aluna, eu falei, eu vou catar você, eu quero você, porque eu vi que ela tinha interesse e ela participou do curso, ela nem tem consultório, mas ela já sabe tudo que ela precisa saber. Quando ela tiver o consultório dela, ela tá redondinha, ela já sabe. E depois também veio uma outra aluna com 1 ano e meio de formada só. Eu fico super feliz que você já vai começar certo. Você já vai saber o que você precisa para ter o seu consultório da parte contábil, obviamente, né? Não vai fazer não vai cometer nenhum desses erros, não vai morrer no dinheiro com a Receita Federal, Ana. Então, se você quiser, será um prazer. Não fica achando que por você não saber nada, nunca nem ouviu falar nesses termos, que vai ficar perdida no curso de maneira nenhuma. Eu quase que seguro na mão dos alunos e carrego junto comigo. Tá bom? Mas vai ser um prazer, Ana. Obrigada, só pegou o pensamento estratégico. De nada, Flávio. Previdência Social, Rita. Se é Previdência Social, você tem que descontar esse valor bruto do seu salário que você recebe do consultório. Se é Previdência Social, sim, você pode descontar. Depois de aposentar... Eita, deixa eu pegar aqui. Depois de aposentar, posso optar por pagar INSS no 1163 e continuar trabalhando? Pode, só não pode prestar serviço para a empresa. Aí você não pode escolher o 1163. Não pode. Sou pessoa física e pessoa jurídica, tenho retirada para o labore, posso escolher o 1163? Não pode. Não pode prestar serviço para a empresa, tá? A Receita Federal já se manifestou em relação a isso, de aposentado poder escolher o 1163. Rita, exemplifica como criar uma conta para gasto, valor pago a cartão de crédito, por favor. Muitos estão com dúvida ainda. Poxa, Márcia, olha aqui, eu falo muita coisa, mas toda a parte do preenchimento do Carnelhão Web, isso aí é só é conteúdo do curso pago, gente. Não tem jeito. Aí eu vou fazer o convite para você, Márcia. No dia 21 de março, eu abro as inscrições do curso. Você querendo, será um prazer tê-la como minha aluna. Tá, mas todas as informações de como preencher o passo a passo em uma aula só de Carnelhão Web, vai ser uma das primeiras aulas que os novos alunos vão ter sobre o Carnelhão Web. Quem quiser, será um prazer. Dia 21 de março eu abro as inscrições. Os 40 primeiros inscritos ganham 1 hora de mentoria individualizada comigo. O curso tem tanto aulas gravadas como aulas ao vivo. E nas aulas ao vivo sempre tem também a oportunidade de tirar as dúvidas comigo, tá?
Atestado demissional é dedutível? Se sim, tenho que criar uma conta? Atestado demissional é da sua funcionária. Tudo que está relacionado à funcionária é uma obrigatoriedade sua, sim. Não cria uma conta não, lança lá e especifica no histórico. Não precisa criar uma conta para isso, tá? Não há essa necessidade, desde que você explique o que é aquela despesa. Estou perdida e precisando ser orientada. Ana, eu oriento muito bem você. Estou falando, é quase seguro na mão e levo você. Se você for uma das primeiras 40 inscritas no curso, ainda ganha 1 hora de mentoria comigo, Ana. Será um prazer conhecer você. E caramba, quando eu pego recém-formada, eu fico super feliz. Feliz mesmo, porque eu vejo, nossa, essa daqui não vai errar, como eu vejo muitos alunos que ficam errando durante anos, que infelizmente já pagaram multa tanto de INSS quanto de imposto de renda. Então é a oportunidade de começar certo. O que é isso de criar uma conta para dedução de taxa de cartão? É que lá no Carnelian Web vem umas despesas que não são todas, e você vai lá e acrescenta essa conta de taxa de cartão. Então seja modesta, Rita, você segura na nossa mão e não solta. Eu não posso soltar, eu tenho muita responsabilidade com todos os meus alunos. São pessoas que confiaram em mim, então eu tenho muita responsabilidade com todos vocês. Todos vocês moram no meu coração, alunos queridos. Grato. Comprei 10 mil implantes, dividi em 10 vezes de abril a janeiro. Calma aí. De abril a janeiro do outro ano, como coloco no Carnelian, valor total ou parcelado, perdendo a última parcela, passando a última parcela para o outro ano. Você vai lançar parcelado. Pagou parcelado, vai lançar parcelado. O que é 1163? 1163 é o código do INSS para quem escolhe pagar 11% do salário mínimo. É o código da guia do pagamento do INSS. Ou é 1007, no caso de 20% da receita, ou 1163, no caso de 11% do salário mínimo. É o código da guia de pagamento do INSS. Tá, André? Isso aí, Gisele. Gisele já tá sabendo tudo aí. Respondeu embaixo. Código GPS do INSS. Bora, quem ainda não é aluno, somos todos Rita. Obrigada, Luciana, aos alunos, gente. Eles me ouvem falar a beça das aulas do curso e ficam me ouvindo aqui na live. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Luciana. Em 2018, paguei o INSS com 20% sobre o recebimento. Posso voltar a pagar 11% do salário mínimo? Rosane, se você não presta serviço para a empresa, pode sim. Só que tem que lembrar muito bem, tá? Migrar de um para o outro é permitido, só que não é muita vantagem. Porque você só se aposenta por idade, que é o código 1163. E aí, se você só se aposenta por idade, se você já contribuiu há muito tempo com 20% da sua receita, não é vantajoso você migrar para o 1163. Mas aí isso é uma decisão que você tem que tomar com base no seu extrato de contribuição previdenciária. Rosane, não migra sem antes ter isso na sua cabeça. Quanto tempo que falta para você se aposentar? Isso tem que pesar na hora de você tomar a decisão de migrar ou não para o 1163. Mas pode. Desde que não preste serviço para a empresa, tá? Obrigada. O ISS é o imposto dedutível do livro caixa? É sim, Marcelo. É sim. Rita, ainda bem que você existe. Saúde, obrigada, Cris. Muito obrigada. Para a pessoa jurídica, isso, né? Esse código, não, André, o código 1163 do INSS é para pessoa física. Esses dois códigos que eu falei do INSS, 1007 ou 1163, é para pessoa física. Tá? Você é sua aluna? Que bom, Maria. Olha só. Quando você me falou aquilo, você acredita que eu fiquei com aquilo martelado na cabeça? Existe uma solução de consulta. Eu vou mandar para você, tá? Mas é que, lógico, agora já era. Mas eu vou mandar mesmo assim. Existe uma solução de consulta da Receita Federal falando, se eu não me engano, de 2010, falando sobre INSS de aposentado. Se eu não me engano, é de 2010. E olha que você falou que a intimação foi 2010, 11, 12. Tá? Se eu não me engano, ela é de 2010. É que esses dias têm sido corridos, eu não consegui parar para poder... É o conteúdo que tem lá no curso, mas eu não consegui parar para poder ver qual é a data que tem nessa solução de consulta falando que o aposentado podia escolher pagar o 1163. Tem uma resposta oficial da Receita Federal. Gente, vocês quando tomarem uma negativa de algum fiscal da Receita Federal e vocês estão certos da decisão de vocês, têm que recorrer.
tem que recorrer, não pode ficar com medo, não. Tem que recorrer. Porque é sempre assim, olha, tomei uma negativa. Quem vai analisar, você vai recorrer. Quem vai analisar são os mesmos fiscais que estão ali naquele atendimento, né, presencial de uma unidade da Receita Federal. Não, são fiscais superiores a eles. Ou seja, teoricamente, tá? Tem um conhecimento maior do que aqueles fiscais que analisam a nossa declaração. Então, achou que tem algum erro que você não concorda? Recorram. Você só não deve recorrer se você, de fato, né, fez alguma besteira muito grande, não sabia que podia fazer alguma coisa, deduzir alguma coisa, deduziu. E aí também ninguém vai pagar para ver. Mas se você está certo do seu direito, não tenha medo de recorrer. Tem que recorrer. Tem que recorrer. Muitas vezes a gente toma uma negativa, recorre e ganha. Inicialmente, eu acho que eu não sei se eu já contei isso, uma taxa de cartão de crédito não foi aceita, o fiscal não aceitou a dedução de taxa de cartão de crédito, a gente teve que recorrer e o outro fiscal, a gente tem que saber recorrer. Tem que saber recorrer. Ai, mas isso já tem muito tempo, tá, gente? Muito tempo. Muito tempo. Aí a gente teve que recorrer e dizer, olha só, sim, porque é uma das formas de pagamento, senão já vai dar. O outro fiscal lá entendeu perfeitamente. Só eu não posso querer escrever em 2 linhas, que aí não vai passar. Tem que saber recorrer. Mas eu espero você, Maria. Será um prazer. O que é correto recolher? 11%? Não, Cláudio, não é correto, tá? 11% ou 20%. São as duas opções de você pagar o INSS. Ou 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Não existe correto e errado. Só existe errado, sim. 11% do salário mínimo e você presta serviço para a empresa? Está errado. Está errado. Mas se você não presta serviço para a empresa, você só atende seus pacientes do consultório particular, você não é funcionário de uma faculdade, você não é empregado de uma outra empresa, você pode escolher ou 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Tá, Cláudio? Paciente... Subiu aqui, gente. Paciente parcela no cartão 5 vezes, dou 5 recibos com o início do mês seguinte ou faço um discriminado? Esse detalhe. Você pode fazer único, mas discriminando. Sempre que parcelar tem que discriminar. Sempre, gente. Sempre tem que discriminar como foi o pagamento. Sou recém-formado e ainda não trabalho, porém meu pai já paga o meu INSS no 1007 com 20% do salário mínimo. Continuo pagando assim até começar a trabalhar e ganhar mais de um salário? O código 1007 é para quem exerce atividade remunerada. Então, se você já está pagando um salário mínimo, é como se você estivesse declarando para a Receita Federal que você pelo menos recebe um salário mínimo. E como esse valor é isento de imposto de renda, você não terá problema nenhum, não. Tá? Mas agora, quando começar a ter a sua receita, aí não vai poder mais ser 20% do salário mínimo, vai ter que ser 20% da sua receita. Aí você fala isso com o seu pai, porque ele já começou a pagar para você para contar isso como tempo de contribuição. Tá? Só que dependendo de quando ele começou a fazer esse pagamento, Edson, quem começou, depois da reforma Previdência, não existe mais você se aposentar por tempo de contribuição. Mudou muito, as regras mudaram muito as regras depois da reforma da Previdência em novembro de 2019. Entendeu? Então, assim, depende de quando ele começou, qual foi o objetivo que ele quis para você, tá? Mas não tem problema, porque é somente um salário mínimo. No mês que não atendo convênio, posso pagar 11%? Sandra, não. Por quê? Você não pode ficar migrando de um para o outro, porque são formas de aposentadoria completamente diferentes. Uma, você pode se aposentar se você já tem o seu tempo de contribuição. Outra é só por idade. E não pode, porque você depois, então eu vou me aposentar pelo meu tempo de contribuição. Todo esse tempo que você pagou 11%, você vai ter que complementar com 9% da diferença para aproveitar esse mês. Senão, não. Vai dar problema. Eu não indico fazer isso de maneira nenhuma. Uma orientação minha. Tá bom? Se você atende convênio, todo mês, independente daquele mês, você não atendeu o convênio, 20% da sua receita. Não faça essa confusão. Não vai dar certo. Conhecendo a Receita Federal como eu conheço, não vai dar certo. Tá bom? A desvantagem financeira em lançar as despesas não dedutíveis, a desvantagem financeira não chega a ser uma desvantagem, mas vou explicar para você uma situação. Por exemplo, você comprou um equipamento caro, você comprou um scanner de 80 mil reais, 100 mil reais. Você não tem receita suficiente para cobrir essa despesa. Como é que você vai lançar uma despesa que você não tem receita para lançar? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, entendeu?
É uma despesa não dedutível, saiu no seu CPF, mas você não tem receita porque você não tem receita. Não vou nem falar que você omite receita, mas que você não tem receita para comportar aquela compra que você fez. Então, esse é o cuidado com a despesa não dedutível. Ela não deduz, mas ela tem que ser levada em consideração para você mesmo não se entregar que você tem omissão de receita. Tá? Então, cuidado. Consultório, Cláudio, qual foi a sua pergunta anterior, Cláudio? O que é? Ai. Gente, eu sou péssima nisso. Eu já falei que eu tenho um defeito, né? Que eu não consigo mais lembrar da pergunta anterior. Cláudio, o que foi? O que você perguntou? Desculpa. Quando o carro-chefe do consultório é o convênio, esporadicamente atendo pessoa física, mesmo se o convênio não atinja o teto, ainda preciso pagar o INSS? Aí não. Se é só o convênio que você atende, você não atende pacientes particulares, não tem. Eu atendi convênio nesse mês, R$2.000. Ele fez a retenção do INSS. Eu preciso complementar para chegar no teto? Não, se você não atende mais nenhum paciente, não. Tá? Em não lançar... Era do não dedutível, né? É isso? E não dedutível? Só tem que tomar cuidado com isso que eu falei quando você lança em não dedutível. Se você tem receita para lançar essa despesa não dedutível. Tá? Já sou aposentada, nesse caso posso optar em pagar 20% ou 11%? Pode optar, desde que você não preste serviço para a empresa, tá bom? Lembra sempre disso, gente. A tempo mínimo de contribuição para 1163 e 1007, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Para se aposentar, sim. Isso não mudou ainda. Tá, gente? Tudo que a gente fala de INSS, as regras do INSS, elas mudam constantemente. Hoje é dia 17 de março de 2021. Hoje, 15 anos. Você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. E no código 1163, você tem que ter a idade, você só se aposenta por idade. Hoje, as mulheres 62 anos e os homens 65 anos de idade. O 1007 não. Tem a possibilidade de você somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Tem diversas formas de você se aposentar no código 1007, perdão. No código 1163 não. Obrigatoriamente só por idade, mas tem que ter um mínimo, no mínimo 15 anos de contribuição. Imagina, você tem 61 anos e você começou a contribuir agora com o código 1163. Já vai se aposentar com 62? De maneira nenhuma. Se você só tem um ano de contribuição, tem que ter no mínimo 15 anos. Ou 180 contribuições, tá? As despesas não dedutíveis eu preciso escriturar? Paula, existem despesas dedutíveis, por exemplo, gasto com combustível. Você não sabe o que é aquele gasto de combustível que você utilizou para o consultório, que você utilizou para o seu lazer, eu oriento a não lançar. Qualquer despesa com material do seu consultório, eu oriento a lançar sim. Sim, show, que bom. Inscrição em congresso, assinatura de revista especializada e compra de livros odontológicos são dedutíveis do livro caixa? Fiz até uma pergunta essa de compra de livros odontológicos. Sim, que se tiver relacionado à odontologia, sim. Pode sim. Assinatura de revista relacionada à odontologia. Quem, caras, veja, não. Qual a melhor forma de recém-formado começar a pagar o INSS? Amanda... É tão difícil dar uma opinião assim para você, porque o INSS você tem a obrigação de pagar o INSS, mas tudo depende do seu planejamento. Porque quando a gente é recém-formado, a gente nem pensa na aposentadoria. Isso para você é uma realidade que está tão distante, tão longe, né? Se você escolher pagar o 1163, você tem que lembrar que você pode migrar a qualquer momento para o 1007. E aquele tempo você vai ter que pagar a diferença. Dependendo da sua receita, do quanto você está pagando e quanto você pensa em se aposentar, ou então, eu quero ter uma segurança, se acontecer algum problema comigo na minha mão, se eu quebrar a mão, se eu tiver que ter um auxílio, doença... Tudo depende do que você planeja para você. Então é muito difícil dar essa opinião assim, simplesmente o que é melhor quando é recém-formado para você poder pagar. Depende do seu objetivo. Eu quero ter um pouco mais de segurança, então paga 20% da sua receita. Mas tem que lembrar que você tem que ter receita para isso. Tem que ter receita. Tá? Senão você não é um contribuinte obrigatório, você é um contribuinte facultativo. Tem que ter receita. Se você tem receita, aí depende da sua receita, depende de quanto você pode investir na Previdência Social, quanto você está disposta a pagar para a Previdência Social, se você tem outro planejamento de previdência privada. Então, depende de diversos fatores, Amanda.
A mãe levou a filha para realizar um tratamento e efetuou o pagamento com o cartão de crédito da sogra. No nome de quem deve emitir o recibo, você pode colocar como titular do pagamento a mãe, não tem problema nenhum. Que não pode nunca deixar de colocar quem é o paciente, que no caso é a filha. Não tem problema nenhum. Esse cruzamento de informação a Receita Federal não faz. Ela não faz por CPF do cartão com o recibo que você emitiu. Ela faz pelo valor, não pelo CPF, por enquanto. Se estiver pagando 10,07 ligar para o 1163, qual o prejuízo? Você vai deixar de se aposentar por tempo de contribuição. Você só vai se aposentar por idade. Se você estiver próximo de se aposentar, não vale a pena migrar. Porque no 1163 você obrigatoriamente só se aposenta recebendo um salário mínimo. Imagina se a sua média era quase o teto do INSS. Você vai estar abrindo mão disso tudo. Desse tempo todo que você contribuiu. Isso é uma desvantagem. Esses 15 anos de contribuição necessariamente precisam ser em sequência? Não. Não precisam, tá? Você viu que logo depois eu corrigi. 15 anos de contribuição, na verdade, são 180 contribuições. Não precisa ser 15 anos seguidos. 5, parei 2, depois mais 5, parei mais 2. São 180 contribuições. Tá, Rosa? Ai, agora travou, gente. Ah, não, foi. Rita, desculpa, meu celular travou e não ouvi sua resposta. Inscrição de congresso, assinatura de revista odontológica e compra de livros odontológicos podem ser deduzidos? Podem sim, não tem problema não, podem ser deduzidos. Agora, essa revista, não pode ser aquela revista Caras, a quem, Veja, tá? Tem que ser revistas científicas. Você pode deduzir. Tem que ser livros odontológicos. Você pode deduzir. Congressos odontológicos. Sempre relacionado à sua atividade profissional. Sempre. Tá? Sempre. Não tem problema nenhum, não. Repito de novo. E agora que eu vi que tem perguntinhas aqui, deixa eu ver. Talvez eu tenha até respondido. Livros aí, Gabriel. Livros são despesas dedutíveis? São, sim. Livros odontológicos são despesas dedutíveis. Tá? Deixa eu ver aqui a outra. O que escrever na descrição de uma despesa dedutível? Gabriel, assim, olha, você vai escrever, por exemplo, energia. Paguei energia. Não tem muito o que escrever. Energia é energia. Não tem muito o que você especificar no histórico, tá? Ah, material de dental. Tem que você especificar muita coisa. Tem que especificar o número da nota, tem que especificar quantas parcelas. Agora, tem realmente contas que você não tem muito o que escrever. Não tem muito o que dizer. Ah, paguei o condomínio. Condomínio, aluguel. Não tem muito o que dizer. Mas quando é nota fiscal, quando é alguns materiais, aí você especifica melhor lá no histórico. Responde meu por direct, por favor. Ah, acho que eu já respondi. Peraí. Esse aqui também eu já respondi. Alguma dica para lançar, de parcelamentos? Por onde começar no Carnê-Leão? Aqui, ó. Por onde começar? Carnê-Leão é um tipo de um livro caixa, agora é web, é isso? Por onde começar? O Carnê-Leão. O Carnê-Leão Web é um programa que você escritura o seu livro caixa e, ao mesmo tempo, você emite a sua guia do Carnê-Leão. É o mesmo programa, tem as duas funções. O mesmo. Começa a escriturar o seu livro caixa pelo Carnê-Leão Web. É a forma mais inteligente de escrituração de livro caixa. Como está a aposentadoria especial por 25 anos? Praticamente mataram a aposentadoria especial por 25 anos. Mataram, ela existe ainda, mas praticamente mataram, André. Por quê? Antigamente você tinha que ter só os 25 anos você tinha que provar os 25 anos de atividade insalubre. Agora você tem que ter os 25 anos de atividade, mas tem que ter idade. Antigamente tinham dentistas e médicos se aposentando com 50 anos. Hoje não, você tem que ter 25 anos e mais idade. Hoje mudou muito. Hoje, a aposentadoria especial, você não pode mais exercer atividade insalubre. Ou seja, você é dentista, aposentadoria especial, você pode continuar atendendo no consultório? Não pode mais. Então, mudou muito, ficou muito diferente a aposentadoria especial. Às vezes não compensa. Isso aqui, acho que eu respondi. Respondi tudo, gente. Olha só, não esqueçam, amanhã tem a terceira aula da imersão. Gente, amanhã de novo, às 20 horas, eu espero vocês para a terceira e última aula da imersão. Como eu falei, todas as aulas elas vão ficar disponíveis na minha bio até o sábado. E no domingo eu abro as inscrições para o curso. Amanhã eu vou criar uma lista dos interessados do curso, só para receber primeiro o link da inscrição. Porque os primeiros 40 inscritos eles ganham 1 hora de mentoria comigo. Então, os interessados no curso, não é uma lista VIP onde eu vou tirar dúvidas de conteúdo, não é. Eu vou tirar dúvidas do curso. Quem tiver interesse, quem quiser saber do curso, tá, gente? Aí eu vou deixar um link para poder se inscrever nessa lista VIP, vai receber 2 horas antes que domingo abre as inscrições, 2 horas antes do que todo o restante, essa lista VIP ela recebe o link da inscrição.
tá? Então, assim, amanhã, depois, assim, terminar a aula, vai ter essa lista VIP de quem está interessado em saber aprender mais, em ter mais segurança. É aquilo que eu falei, não basta só saber se é dedutível, não tem que saber como você guardar o documento, o que precisa ter desse documento, senão seria muito fácil, né? Chegar aqui e falar tudo e já tá tudo resolvido. Não é assim. O conteúdo gratuito é como se fosse um quebra-cabeça para você montar tudo, ter a segurança disso. Gente, eu sei que é difícil. Eu falo que qualquer despesa que você lance errado, que você não saiba fazer, o fiscal tirar de você, é o valor do meu curso. O curso, ele é dedutível do seu livro caixa, sim. Então, assim, é um desperdício de oportunidade. Quem não quiser se aprofundar no assunto, falo de livro caixa, falo de carnê-leão, falo de INSS, falo de pessoa física e pessoas jurídicas. Isso tudo é conteúdo do curso, tá? Quantos alunos da mentoria? É isso, Daniele, você quer saber? Quantos alunos da mentoria? A última turma, Daniele, teve 80 alunos. Mas a mentoria, desses 40 primeiros inscritos da mentoria, é uma hora individualizada comigo, eu e você. Vou tirar as dúvidas particulares suas. Agora, a aula ao vivo, não, mas confesso que a maioria assiste gravada. A aula, às vezes, é quinta-feira, às vezes é no sábado. Assim que você fizer a inscrição do seu curso, você sabe direitinho quais são as aulas e quais são os temas. As aulas ao vivo, elas ficam gravadas. O acesso ao curso, ele é vitalício. Eu não tiro. Os alunos que fizeram a inscrição lá em março de 2020 tiveram o mesmo conteúdo de quem entrou agora em janeiro de 2021, tiveram a aula do Carnê-leão Web, tiveram uma aula completamente diferente, que era do programa Carnê-leão, e mesmo não sendo aluno novo, tiveram conteúdo, porque eu não tiro o conteúdo de nenhum aluno, tá? Então, a média de alunos que tem na aula, a lógica que a aula do Carnê-leão Web foi cheia, repleta de alunos, que tinha os alunos muito antigos, os alunos novos, mas a média de alunos que tem na aula ao vivo são 40 alunos, mais ou menos, a média, tá bom? Para que serve a nota fiscal eletrônica, uma vez que possua nota fiscal no papel? A Dental sempre manda, porque hoje a nota fiscal que vale o documento fiscal reconhecido pela Receita Federal é a eletrônica, é aquele arquivo, tá? É aquele arquivo. Mas guarda a nota de papel e guarda aquele arquivo eletrônico. Você tem indicação de contador especialista que possa ajudar e cortou, Edna. Cortou. Quanto tempo dura o seu curso? Quais os dias, os horários? As aulas geralmente são quinta-feira ou no sábado. Quinta-feira, 20 horas e no sábado, às 15 horas. Sempre assim. Sábado, geralmente, de 15 em 15 dias. Tá? E as aulas, que eu falei, as aulas ao vivo, elas ficam gravadas. Ah, Rita, não assisti, tem gente que não assistiu da turma de janeiro, assistiu depois a aula gravada, mas quer assistir a aula ao vivo, pode assistir com a outra turma? Pode, não tem problema nenhum. Todo mundo recebe o link, é só você falar, eu vou lá, eu vou entrar e vou assistir. Não tem problema nenhum. Tá? Porque a aula ao vivo tem mais interação, às vezes até os próprios alunos conversam entre si, falam de taxa de cartão, qual é o cartão que tem uma taxa melhor, que paga melhor, para não ter problema, que não teve dor de cabeça com maquininha. Então essa troca de experiência é muito bacana, tá? Informações essenciais, muito obrigada. De nada, gente. De nada, obrigada. Eu que agradeço a vocês. Você é mais rápida respondendo que nós perguntando. Olha só, e eu tenho noção da minha dificuldade de leitura, gente. Vocês não tem noção, porque a gente fica lendo e a mensagem vai passando. E, opa, peraí, dá uma agonia isso. E eu tenho uma labirintite, não sei se vocês já me viram numa aula que eu não conseguia ler nada de jeito nenhum. Eu estava super tonta da minha labirintite. E aí o pessoal mega que me ajudou aqui. Estarei na aula amanhã, hein, gente. Espero vocês, 9 horas, tá, galera? 9 horas. Qual a idade mínima para se aposentar? Meu Deus do céu. Hoje, assim, a idade mínima para quem está se aposentando por idade é 62 anos de idade para as mulheres e 65 de idade para os homens. Só que quem se aposenta somando tempo de contribuição com idade, aí é diferente. As regras da aposentadoria são muito diferentes. Muito diferentes. Aí não tem isso da idade mínima. Tem que somar a idade mais o tempo de contribuição. Carnê-leão não deduz do livro caixa? De dedução, não, Márcia. O Carnê-leão, o próprio imposto de renda, ele não é dedução. Mas você tem que escrever, você tem que colocar lá qual foi o valor que você pagou. Tá? Mas não é dedução. Posso colocar as despesas no Carnê-leão ou só as receitas de pessoa física? Não. Você tem que colocar a receita e a despesa, porque senão como é que você vai pagar o seu imposto? Se o imposto incide sobre o resultado da receita, menos as despesas. Tá? Tem que colocar, sim, a receita e a despesa. Pagamento do Carnê-leão é um imposto dedutível do livro caixa? Não, não é dedutível. Não é dedutível. Aqui eu já respondi.
E acho que eu pulei. Rita é contadora, eu sou contadora, gente, eu sou dentista e contadora, mas não atuo mais na odontologia. Alguém me perguntou 3 vezes, você é dentista mesmo? Eu falei, gente, eu sou. Eu não só fiz a graduação e migrei direto para fazer a contabilidade, não. Eu exerci a odontologia durante 10 anos. 10 anos eu fiz 2 especialidades. Eu sou dentista e contadora. Só que hoje eu só exerço a contabilidade, tá? Desde 2012 eu não exerço mais a odontologia. A odontologia ficou só no meu coração. Hoje eu ajudo os meus antigos colegas de profissão a não cometerem mais erros que levam a malha fina. O cupom fiscal serve para colocar... O cupom fiscal serve para colocar no carnê-leão, aquele cupom fiscal, se for eletrônico, serve sim. Só tem que tomar cuidado que em alguns municípios o cupom ainda não é eletrônico, mas tem que ser aquele eletrônico. Virei pessoa jurídica, não consigo deduzir mais nada, mas para mim fica mais vantajoso pagar 6% no faturamento do que 27,5% no lucro. É assim, Márcia, a ideia de que você paga 27,5% na pessoa física, 27,5% é a alíquota do imposto de renda, mas não é a sua alíquota efetiva. Para você encontrar a alíquota efetiva, você tem que dividir o valor do imposto da pessoa física sobre a receita bruta, e aí nunca 27,5%. Tá? Nunca 27,5%. 27,5% é a alíquota que a gente aplica da tabela de imposto de renda. Mas a alíquota efetiva ela é diferente da alíquota do imposto de renda. Mas em muitos casos, sim, é mais vantajoso você ser pessoa física. Pessoa jurídica. Mas lembrando que a alíquota inicia com 6%, mas ela não é 6% para a vida toda. No Simples Nacional, conforme vai aumentando o faturamento, essa alíquota também vai aumentando. Ela não é fixa, ela não é 6%. A Rita, eu faturei 2 milhões, eu vou pagar 6%? Não. Ela vai aumentando. O Simples Nacional a alíquota depende sempre do faturamento dos últimos 12 meses. O pessoal está me pedindo muito aula de pessoa jurídica. Eu vou ver, não agora em março, que eu vou ficar, vou receber os alunos novos, tem que terminar os alunos antigos, eu vou ter uma aula de declaração anual de imposto de renda para os alunos de janeiro, para os alunos de março. Então, talvez eu não vou conseguir fazer essa aula, um aulão de pessoa jurídica, mas vou ver se em abril eu consigo fazer um aulão explicando um pouquinho mais sobre pessoa jurídica. Eu já fiz isso uma vez, mas vou ver se eu faço novamente, tá bom, Márcia? Se você quiser participar, será um prazer. E lembrando sempre que tem essa possibilidade de ser pessoa física e pessoa jurídica sabendo utilizar dessa possibilidade. Tem que saber utilizar para não cometer erros. Verdade, muito bacana. Contador especialista no caso de declaração de valores recebidos em ação trabalhista? Qualquer contador consegue fazer para você, Edna. Não vejo nada demais. Se tiver a sentença certinha, tem que levar para o contador a sentença, para não errar em relação se for um rendimento tributável ou um rendimento isento. Tá? A criança estava chorando aí. Pois é, o meu filho ali às vezes grita, Gisele. Mas agora o marido conseguiu acalmar, porque essas crianças aqui, quando eu faço live, quando eu tenho aula, ficam presas dentro do quarto, tadinho. Às vezes ficam 3, 4 horas presas lá dentro do quarto e gritam, reclamando. E quando eu cavo aqui, aí abre a porta, sai igual a vaca da porteira. É muito engraçado. Mas hoje até que hoje tá calmo, Gisele, nem posso falar, não. 21 horas da manhã, não, 20 horas, Regina, 20 horas da manhã, a aula 3 da imersão, 20 horas, eu espero todos vocês, tá? Posso substituir o livro caixa feito no caderno pelo carnê-leão, só não pode como deve. Só não pode, é muito mais inteligente fazer no carnê-leão, porque tudo que você escriturar ali, você vai poder levar para sua declaração de imposto de renda, tá? 20 horas, isso aí, Xará. Faço mesmo a aula da pessoa jurídica. Eu vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer. É que aquilo que eu falei depende muito da participação de vocês, né? E às vezes a gente faz, como eu falei, monta todo. Parece que é simples chegar aqui e falar, gente, mas não tem nada simples. É a aula que eu monto antes, é o vídeo, é a edição de vídeo, é toda uma preparação. E quem fica com os meus filhos tem toda uma preparação da aula. Então, se não tem a participação das pessoas, você me desanima, que foi isso que aconteceu com a pessoa jurídica. Sempre tem muito mais procura com a pessoa física, tá? Mas eu já me comprometi. Poxa, várias pessoas estão me perguntando sobre a pessoa jurídica. Vou ver se mês que vem eu faço uma aula de pessoa jurídica e vou pensar em um curso específico para pessoa jurídica também. Mas é lógico, eu sempre falo, gente, pessoa jurídica tem que ter contador obrigatoriamente. Não tem jeito, tá? Tenho 2 empregos e cada um já deduz imposto de renda. Aí quando jogo os recibos do consultório, aí André bola nas costas.
bola nas costas. Aí você é uma situação que tem que fazer um planejamento para ver se não é melhor você ser pessoa jurídica. Porque você tem, quanto mais fontes, tem 2 fontes pagadoras, você tem 3, mais o consultório. Quanto mais fontes pagadoras você tem, mais imposto você paga. Tá? Então, assim, é um caso que você tem que pensar em CPJ. Peninha. Eita, Tess, pois é. Fica preso no quarto. Quando é aula do curso, eles ficam 5 horas, 6 horas presos no quarto. Gente, ainda maior peninha, mas eles já acabam se acostumando, já querem ser youtuber. Meu filho já chega aqui quando vê o ring light, ele dá tchau e tudo. Tem ninguém, mas dá tchau quando ele me vê no computador. Mamãe, eu tô do lado dele, mamãe. É muito fofo, mas eles acostumam, gente, não tem não. Estamos com dor na consciência, não precisa ter dor, não. Eles se acostumam e tudo, com certeza que eu faço é para o bem deles. Com certeza, Gisele. Eles aqui, essa vida online me possibilita estar, assim, eu tô o tempo todo aqui na internet, mas me possibilita também estar bastante tempo com eles. Eu fiquei com uma liberdade geográfica, uma liberdade. Hoje eu posso abrir uma live aqui, ou em um hotel, em qualquer lugar, eu posso abrir uma live e trabalhar. Então, isso é muito bom para eles, com certeza, sem sombra de dúvida. Gente, um beijo enorme para vocês. Olha, amanhã espero vocês aqui na imersão, na terceira aula da imersão, às 20 horas. Vai ser um prazer tê-los aqui. É a terceira e última aula da imersão, mas não é o nosso último encontro. Vai ter live no sábado, antes de eu abrir as inscrições para o curso, para poder tirar as últimas dúvidas. Vai fazer um conjunto, né, de todas as 3 aulas, tá bom? Um beijo, muito obrigada no coração de vocês e espero vocês amanhã. Oi, Laura! Agora que eu vi que você tá aí, boa noite. Tenho 2 crianças que acabaram de dormir aqui no meu lado e a esposa dando aula trancada no quarto. André, eu bem sei o que é isso, gente. As minhas crianças ficam ali trancadas, ficam batendo na porta. Vocês devem ouvir, lógico, não tem. No outro dia, algum seguidor falou assim, mas tem barulho de criança pra gente, não tem onde eu colocar meus filhos, vai ter que ouvir o barulho das crianças, não tem jeito. Mas enfim, é o que tem pra hoje. De nada, gente. Obrigada a vocês por todos vocês estarem aqui. Eu sei que, vocês são 9h20 em plena quarta-feira vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo. Obrigada, Regina. Regina que fala que não consegue ficar acordada até tarde, tá aqui firme e forte. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Um abraço para vocês. Espero que tenha respondido, que eu tenha conseguido responder a todos que fizeram a pergunta, tá? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até